quero falar com os irmãos a respeito do mesmo tema de semana passada, a riqueza da graça em Cristo. A riqueza da graça em Cristo. Nós estamos caminhando por Efésios capítulo 1, mais especificamente do verso 3 até o verso 14. Ok? Então estamos caminhando aqui. A mensagem central desse trecho todo, que eu falei para os irmãos semana passada, que é uma oração só, né? É uma proposição só, ou colocar no português mais popular, é uma frase só, é que em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, e nós somos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Além disso, a obra redentora de Cristo nos oferece redenção, perdão dos pecados em um lugar como herança eterna. Essa é a mensagem principal. A carta aos Efésios é uma carta que não é tão claro o propósito dela, a não ser ensinar a doutrina, o ensino e as exortações pastorais que estão nela. Mas, lendo a carta mais atentamente, uma impressão que eu tenho é que a finalidade do apóstolo Paulo com ela é fazer com que a igreja em Éfeso e algumas igrejas ali de regiões próximas pudessem entender a identidade deles, que povo eles são, quais são as características do chamado deles, os privilégios que eles têm, para que a partir daí eles conseguissem entender que eles são um povo diferente das pessoas os quais eles conhecem. A igreja de Éfeso, que ficava na cidade de Éfeso, é uma igreja que estava cravada numa cidade muito importante do mundo helênico, pagão, vamos falar assim, que tinha uma cultura completamente contrária à palavra de Deus. Era uma cultura grega, diferente da Bíblia. São outros valores, outras ideias, com práticas e culturas diferentes em muitos aspectos. Então, cada um daqueles crentes, ao conhecer Jesus Cristo, teria uma vida muito diferente das pessoas às quais elas conviviam. Muito diferente. E com certeza haveriam muitos embates, dificuldades, lutas. Não seria fácil lidar com uma cultura que é contrária à sua fé. É muito parecido com o que nós vivemos hoje. A igreja tem valores muito diferentes da do mundo. Muito diferente. Conversando com um pastor amigo essa semana, tem surgido um movimento chamado woke. O que é esse movimento woke? Vem da palavra estar desperto ou acordado. É um movimento que busca a chamada justiça social, são os chamados justiceiros sociais. Eles querem lutar pela justiça social para as minorias que eles entendem que estão sendo oprimidas. E aí tem toda uma maneira de agir, valores, pensamentos, isso está entrando em tudo. Séries, filmes. Quem já viu série e filme que mudaram completamente, por exemplo, o perfil do personagem principal? Ultimamente, um filme que saiu em cartaz no cinema, que é um clássico infantil, A Pequena Sereia, então talvez você deve ter assistido quando você era criança, mudou completamente a personagem principal. A personagem principal ela tem características relacionadas a essa questão dessa agenda de justiça social por minorias, especificamente a comunidade negra nos Estados Unidos. Então, eles querem colocar esses personagens que eles entendem que têm sofrido opressão, prejuízo social e coisas assim. Só que a história do desenho não é assim a personagem. Entendeu? Então, o problema nem é, como é a personagem, mas por que tem que colocar desse jeito? Por quê? Por causa desse movimento. É um movimento que busca o quê? Fazer justiça. Eles dizem, algumas minorias não são representadas na cultura, então agora o nosso papel é fazer justiça e fazer com que elas sejam representadas. Ano passado, por exemplo, também saiu um filme infantil, Cinderela, em que a fada, lembra a fada madrinha lá da Cinderela, aquela que transforma a abóbora em carruagem, lembra disso aí? Então, personagem que encenou a fada era um homossexual, também representante de uma minoria. Qual o problema disso? O problema disso é que a história não tem esse personagem, está sendo colocado a fim de que essa ideologia possa ser aplicada, e tudo dentro dessa ideia de justiça. Ele diz, essas minorias elas são oprimidas, então portanto nós temos que buscar dar visibilidade
para que a partir dessa visibilidade, essas minorias parem de ser perseguidas e oprimidas. Então isso é uma ideologia, entende? Eles usam a cultura para isso. Eu estou dando 2 exemplos só de coisas simples que, se você entrar na plataforma de streaming, você vai ver isso lá, tá bom? Então a ideia aqui não é discurso de ódio, apesar de que a cultura diz que é só mostrar que existe um porquê dessas coisas estar acontecendo, não é aleatório. Essas coisas estão acontecendo porque há uma agenda por trás. Então há uma cultura por trás, e essa cultura é contrária à igreja, contrária aos valores bíblicos. Então eu e você acabamos sofrendo algum tipo de rejeição, né? Um tipo de pressão, alguma coisa que rejeita a visão da Bíblia, rejeita a visão da igreja. E quem nós somos? Quais são os valores, a nossa identidade? E aí a carta aos Efésios nos ajuda nisso, a entender que no mundo hostil ao Evangelho, nós somos o povo de Deus, eleito antes da fundação da criação de todas as coisas, que é o trecho que nós estamos vendo. Efésios vai nos ajudar nisso. Entendeu? A explicação é isso. A carta aos Efésios tem essa finalidade de fortalecer os fundamentos da fé cristã na vida daquelas igrejas, para que eles entendam quem eles são, quem é Deus, o que é o Evangelho, o que Deus fez por nós e qual é o nosso chamado, a nossa vocação. Isso é muito importante. No mundo hostil à igreja, hostil à palavra de Deus, é importante saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você se torna uma presa fácil contra os inimigos da igreja. Você precisa saber disso. E aí, diante disso, nós temos essas lições, ou mais especificamente essas verdades que nós já vimos. Pode passar? Não, deixa aí, pode deixar. O amor eleitor, sangue redentor, né? Mistério revelador e espírito selador. Vimos as 2 primeiras. Você que estava aqui com a gente acompanhou e viu. Eu não vou retornar, tá bom? Não vou retornar nelas. Vimos aí. Se você quiser utilizar 4 palavras que vão te ajudar a guardar o sentido, né, de cada uma dessas verdades, eu vou dizer para você o seguinte, pode anotar, não está aí, mas você pode anotar. Primeiro, eleição. Segunda palavra, redenção. Terceira palavra, revelação. Quarta palavra, preservação. Fácil, é fácil de guardar. Eleição, redenção, revelação, preservação. Nós já vimos as 2 primeiras, eleição e redenção. Na eleição nós vimos esse quadro, né? Imagine que Deus, na eternidade, antes de todas as coisas serem estabelecidas, Ele já elegeu o seu povo, Ele predestinou o seu povo para que esse povo fosse santo. Então Deus na eternidade entrou num pacto com o Filho e com o Espírito, a fim de que Ele redimisse um povo para si. E é o segundo, a redenção, é a libertação, é quando nós nos lembramos que éramos escravos do nosso pecado, estávamos condenados, não tínhamos esperança, e por meio do Filho nós fomos salvos, nós fomos redimidos. Então o Pai elegeu, o Filho redimiu, eleição, redenção. Nós vamos caminhar agora para a terceira verdade. Eu quero que você me acompanhe, por favor, tá bom? E no finalzinho a gente vai lembrar aí da grande ideia. Mistério revelador, a convergência de todas as coisas em Cristo. Está aí o mistério da vontade de Deus revelado. Essa frase, vamos colocar assim, né? Essa oração que está aí, é o resumo de tudo que diz o verso 9 e 10. Vou só ler, acompanha comigo. Diz: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então aqui nós vemos que Deus, Ele revelou o seu plano divino de unir todas as coisas em Cristo, tanto no céu como na terra, na plenitude dos tempos, cumprindo assim a sua vontade soberana e perfeita. Nós vemos então que Deus tinha um plano já na eternidade, de fazer com que todas as coisas, no tempo que aqui no texto se chama plenitude dos tempos, que é uma expressão difícil, nós vamos comentar, todas as coisas convergissem em Cristo, a fim de que a sua soberana vontade fosse cumprida. Eu e você não somos pessoas que vivem suas vidas apenas como se
não houvesse algo maior do que a gente. Às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é uma coisa que diz respeito só a eu e Deus. Isso não é verdade, isso também não é bíblico, porque eu e você somos uma parte de um plano muito maior, que foi traçado na eternidade, e que no tempo devido, na plenitude dos tempos, ele foi revelado. Nós tivemos conhecimento dele, nós experimentamos ele. Então, o que eu e você fazemos parte é algo muito maior do que eu e você. Quando você vem para a igreja e se sente alegre de conhecer Cristo e a sua vida vai mudando, você está fazendo parte de uma coisa muito maior do que você mesmo, que começou antes de você e que vai continuar depois de você. Entende? É muito maior do que você. A vida com Cristo é algo muito mais do que nós mesmos. Por isso que essa visão de fé individualizada, muito particular, quase que egoísta, é uma visão errada. Nós fazemos parte de um plano, nós fazemos parte de um povo. É Deus quem redimiu esse povo. Parece até que Deus dobra todas as coisas para fazer o que a gente quer, não é assim. Ele fez com que todas as coisas convergissem para que o seu plano de ter um povo redimido de fato se concretizasse. E você faz parte disso. Você faz parte disso. Às vezes a gente perde isso de vista. Nós fazemos parte de um plano muito maior do que eu e você ou qualquer outra pessoa individualmente. É muito, muito maior. E aí, isso deveria produzir algumas coisas na nossa vida. E eu quero falar com vocês sobre isso. A primeira coisa que nós deveríamos ter e eu falei isso no domingo passado, é gratidão. Conforme nós acabamos de ter agora um tempo de compartilhar de gratidão. Gratidão. Nós deveríamos agradecer mais a Deus, porque nós viemos a conhecer esse mistério, que não é apenas a pessoa de Cristo, né? Os profetas esperavam o Messias, eles tentavam entender as coisas que aconteceriam, não sabiam de maneira plena. O Espírito Santo revelou aos discípulos e àqueles que ouviram a Cristo no tempo devido. Mas eu e você temos a integridade, eu e você temos a Bíblia hoje, a gente sabe de tudo, nós sabemos de tudo do começo ao fim, pelo menos tudo que Ele revelou. Nem todos tiveram esse privilégio, nós temos. Tudo que nós precisamos, isso é importante, ó. Tudo que eu e você precisamos para ter uma vida espiritual abençoada já nos foi dado. Sabia? Tudo que eu e você precisamos para sermos vitoriosos espiritualmente já foi dado para a gente. Tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa saber para poder fazer, a gente já tem. A gente já tem. Por isso que é totalmente inútil você correr atrás de revelações pessoais, como alguns evangélicos fazem. Tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa fazer, Deus já colocou aqui, já está na Bíblia. A gente já sabe disso. Nós deveríamos ser gratos por isso. E como que nós podemos ser gratos por isso? Por meio de um relacionamento com a palavra de Deus, com Deus, por meio da palavra de Deus e oração. Porque por meio da palavra de Deus e por meio da oração, nós somos direcionados por Deus dentro desse plano. Nós sabemos de maneira mais clara qual a vontade dele para a nossa vida. Já está tudo aqui. A gente tem que caminhar com ele. Então, quando você diz, eu agradeço a Deus, eu reconheço a bondade de Deus, Deus é tão bom na minha vida, mas você menospreza o seu tempo com a palavra, ou o seu tempo com a oração, essa gratidão não é, de fato, consciente. Não há uma gratidão que realmente está reconhecendo o fato de que Deus nos fez saber isso. Você pode ser grato por algumas coisas na sua vida, não estou dizendo que você é ingrato em tudo, pode ser que você seja grato por muitas coisas, mas por saber coisas que só quem é crente sabe, ter esse direcionamento que só quem é filho de Deus tem, é por meio da palavra e da oração. Nós deveríamos agradecer mais, deveríamos estar mais conscientes disso, e além disso nós deveríamos buscar conhecer mais também, que é o que eu estou dizendo. E com isso nós devemos reconhecer que tudo o que acontece está sob o controle e a boa determinação de Deus, porque Ele tem um propósito eterno para todas as coisas, que é a questão da soberania. Se Deus moveu a história, personagens, circunstâncias e um povo inteiro, levantou pessoas
a fim de que o plano dele acontecesse e nos chamou no tempo devido para que nós conhecêssemos esse plano e que nós fizéssemos parte dele, então nós deveríamos reconhecer que ele é soberano sobre as nossas vidas. Por que eu já fiz essa pergunta domingo passado, vou refazer. Por que Deus nos chamou e não chamou outras pessoas? Porque a gente faz parte desse plano e nós devemos reconhecer isso. Eu e você fazemos parte desse plano. Você já reconheceu isso? Ou você acha que você está aqui pelas suas forças, pela sua grandeza, porque um dia você descobriu que é esse o caminho? Não, é Deus que te atraiu pela graça dele. Nós deveríamos também, após esse reconhecimento da soberania de Deus, ter esperança na promessa, porque se Ele nos fez saber, se Ele nos chamou, se Ele moveu todas as coisas a fim de que viéssemos a conhecer e ter um relacionamento com Ele, nós deveríamos ter essa esperança de que um dia todas as coisas vão convergir em Jesus Cristo. Essa expressão aqui do verso 10 é uma expressão difícil. Na verdade, tem duas expressões bem desafiadoras no verso 10. A primeira é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O que quer dizer isso? Essa expressão é difícil. Então os comentaristas, às vezes, eles dividem em tentar explicar o que significa isso. Tá bom? E aí uma outra é para a dispensação da plenitude dos tempos. Essa eu não vou entrar realmente, porque senão vai estender demais. Mas são duas expressões difíceis aqui na carta aos Efésios, e o apóstolo Paulo está trabalhando com verdades doutrinárias mais densas e profundas. Mas seja como for, no tempo que Deus determinou, né, na plenitude dos tempos, plenitude é completo, né? Então no tempo devido, Ele vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então tem aí algumas posições. Alguns acreditam que fazer convergir em Cristo todas as coisas se refere ao fato de que todas as coisas serão unidas em Cristo. Então a ideia é união, né? De que toda a criação ela vai ser reconciliada com Deus por meio de Jesus, e de que a igreja de Cristo ela será reunida em comunhão perfeita. Então nós estaremos unidos com Cristo e a própria criação vai estar unida com Ele. Então aqui a ideia de convergir seria união ou restauração de todas as coisas, ou seja, em Cristo tudo que foi afetado pelo pecado vai ser restaurado. Então fazer convergir é no sentido de que quando chegar o fim dos tempos, então você veja que é também como a gente vai entender a expressão anterior, quando chegar o fim dos tempos, quando todas as coisas estiverem chegando ao fim, tudo será restaurado em Cristo. A ideia de restauração. Alguns acreditam que se trata da subordinação, ou seja, quando Cristo voltar e reinar plenamente, todas as coisas serão subordinadas ao domínio completo e total dele. Ou, por último, pelo menos essa que eu coletei, a questão da realização do propósito eterno de Deus em Cristo, que é a ideia de que em Cristo haverá redenção de todas as coisas. O que é redenção? Redenção é libertação. Nós sabemos que a criação ela está presa pelos efeitos do pecado, conforme Romanos 1 diz, né? Que a criação, né, está com os efeitos. Outros textos dizem também que a criação geme, né, aguardando o dia da sua libertação. Então alguns acreditam que aqui fazer todas as coisas convergir em Cristo diz respeito àquele dia em que a criação vai ser liberta do peso do pecado, não vai ter mais morte, crianças não vão ficar doentes, né? Enfim, todos os efeitos, envelhecimento, coisas assim, e a deteriorização da criação, tudo isso vai acabar e os efeitos do pecado vão acabar em nossas vidas. Qual é? Difícil dizer, porque a expressão não é autoexplicativa. A expressão, ela diz só que todas as coisas vão convergir. O que quer dizer convergir? Convergir é voltar-se para, né? Voltar-se para, ou seja, é você estar centrado nisso. Convergir. Então, como é que as coisas vão convergir? Nós teremos que ver mais amplamente na Bíblia, é o que eu acabei de fazer, e que os estudiosos fazem, para tentar nos ajudar como seria isso. Mas eu propus aí do que se trata. A expressão fazer convergir em Cristo todas as coisas significa que tudo na criação, tanto no céu como na terra, será reunido em união e submissão a Cristo. Então estou juntando, né? Em outras palavras, Cristo é o centro e a unidade de todas as coisas. Essa união em Cristo traz a reconciliação da criação com Deus e a restauração do propósito eterno de Deus para toda a criação. Então todas essas coisas de alguma forma vão acontecer. Cristo é o centro
não só da história, mas Cristo é o centro do futuro, Cristo é o centro do plano de Deus, Cristo é o centro do universo, de toda a criação, porque todas as coisas, seja o tempo, pessoas, eventos, circunstâncias, tudo por fim convergirá nele. Isso é tão profundo. Eu estou dando essas possibilidades de sentido para que você venha a compreender a amplitude e a profundidade dessa simples declaração do apóstolo Paulo, de que é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Vai envolver toda a criação, vai envolver a sua vida, a vida de toda a igreja, de todas as pessoas, de tudo, porque todas as coisas serão convergidas nele. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Então, por isso que eu digo que nós precisamos ter esperança nessa promessa. Hoje parece que o mundo está descarrilhando, né? Uma completa loucura. Mas vai ter o tempo em que todas essas coisas vão ser encaixadas no devido lugar. Por quê? Porque todas as coisas vão convergir nele. E essa promessa, do verso 10, tem de trazer esperança ao nosso coração. Quanta coisa você vê que está fora do lugar, né? Parece até um caminhão que tombou e está aquela carga toda esparramada para asfalto, barranco, para todo lado. Não é assim? Parece que não está tudo fora do lugar nesse mundo. Então todas as coisas vão ser colocadas no devido lugar em Cristo. E de certa forma isso já está acontecendo. Já está acontecendo por meio da sua vida, da minha vida, por meio da igreja. Porque cada um de nós, antes de conhecer a Cristo, vivia fora dos planos dele, fora da vontade dele. Hoje, cada vez mais, por meio da palavra e por meio do Espírito, a nossa vida ela é recolocada em Cristo. E foi para isso que a gente foi eleito, lembra? Nós somos predestinados nele, para essa finalidade. Olha que coisa maravilhosa. Pense nisso, pense. A promessa de que todas as coisas convergerão em Cristo trará de fato a devida organização, paz, enfim, restauração completa que todos nós aguardamos. Se sua vida está fora do eixo, sabe que um dia todas as coisas estarão no devido lugar. Isso tem que trazer esperança ao seu coração. A fé cristã não é uma fé de imediato, é uma fé de esperança. Nós estamos esperando. Procurar viver em comunhão com Cristo também é algo importante a partir desse texto, porque todas as coisas vão convergir a Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas. Como é que eu e você queremos que todas as coisas sejam colocadas no devido lugar, se nós não estamos no devido lugar, que é Cristo? Nós queremos que todas as coisas da nossa vida se ajeitem, mas nós não estamos ajeitados. Nós não estamos no lugar onde devemos estar, que é em Cristo. Como é que eu posso estar em Cristo? Por meio da comunhão com Ele. Como é que eu posso estar em comunhão com Ele? Bom, aí há várias maneiras, tanto individuais quanto comunitárias. Você pode estar em Cristo por meio de um caminhar na palavra, né? Lendo a palavra, meditando na palavra, vida de oração, adoração no seu lar, na sua família, né? Aqueles que a família serve a Cristo. E, acima de tudo, isso tem sido um desafio para muita gente, entender que a comunhão com a igreja é importantíssimo. Não tem como você caminhar com Cristo sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Não tem como, é impossível. Mas, além disso, eu também gostaria de dar uma visão positiva para você. Irmãos, nós precisamos começar a colocar no nosso coração, na nossa cabeça, que a comunhão com a igreja, participar da vida da igreja, é algo muito importante no nosso relacionamento com Jesus. Isso é algo muito importante e urgente. Ter falado sobre isso. Isso é muito importante. Quando você tem comunhão com Cristo, por meio da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, você desfruta das bênçãos que Cristo dá. A gente não consegue ver as bênçãos que nós temos por ter comunhão com a igreja. O que eu quero dizer nesse meu evangeliquez, comunhão? É participar da vida da igreja. Participar. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, inclusive vou pedir licença, porque a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Eu acho que é um bom momento para fazer essa aplicação. Então aqui um parênteses. A Bíblia diz quantas vezes tem que ter culto na semana? Não diz.
Ela diz que culto de oração tem que ser quarta ou quinta-feira, que tem igreja que é quarta e igreja que é quinta. Não diz. A igreja diz que tem que ter culto de jovens? Não diz. A Bíblia diz que tem que ter EBD? Não diz. Não diz essas coisas. Que EBD tem que ser domingo, né? Não diz. Mas a Bíblia diz algumas coisas que são o motivo pelo qual nós temos o que nós temos. A Bíblia diz que nós temos que, como igreja, não apenas individualmente, mas como igreja, como comunidade, ter uma vida de oração. Diz. Não diz? Alguém aqui tem dúvida de que ela diz? Não, né? Ela diz. Ok, então nós temos que ter vida de oração como comunidade, além de vida de oração individual. A Bíblia diz que nós temos que investir um na vida dos outros, encorajando, exortando, animando, ensinando, edificando. Diz. Então, por exemplo, nós precisamos ser sensíveis para com os jovens e adolescentes, para com as crianças, para investir na vida deles e outros segmentos da igreja que precisam, homens, mulheres. Precisamos, que a Bíblia diz que nós temos que encorajar uns aos outros. E são irmãos que têm, às vezes, desafios específicos. Nós fazemos isso. A Bíblia diz que nós temos que conhecer mais a palavra de Deus para poder aplicá-la. Diz, não diz? Óbvio, tem vários textos que diz. E a Bíblia diz que a igreja tem que se reunir como um corpo e adorar a Deus? Diz. Só que a Bíblia não diz que dia nem que hora. A Bíblia relata que a igreja se reúne aos domingos. Sempre se reuniu desde o começo aos domingos. E por isso que o nosso culto dominical é o culto semanal, vamos falar assim. Não é que é mais importante, eu sei que a expressão é ruim, mas assim, para me fazer entender, então por favor tenha um pouquinho de paciência, para me fazer entender acaba sendo o que toda igreja está reunida, apesar de que deveria estar reunida em todas as atividades. Então o que eu quero dizer com tudo isso? A Bíblia não diz que tem que ter culto de oração na quinta, nem que tem que ter PG na terça, nem que tem que ser às 19h30, não fala isso. Mas nós temos que fazer todas essas coisas, não temos? Todas essas coisas que eu disse nós temos que fazer, isso diz. Então o que nós fazemos, as igrejas fazem? As igrejas entram num acordo em relação às coisas que ela precisa ser e fazer. Nós precisamos orar, estudar a Bíblia, precisamos nos reunir para investir um na vida dos outros, nos fortalecer, né? Precisamos compartilhar a palavra, precisamos fazer todas essas coisas. E a gente tem uma semana com 7 dias. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar um dia para a gente se reunir para orar. Vamos tirar um dia para a gente poder investir com um grupo específico da igreja. Vamos tirar um momento de um determinado dia para estudar a palavra de Deus. E um momento do domingo para poder adorar o Senhor. É isso que a igreja faz. E aí as igrejas elas vão adotando horário e dia específico para essas coisas. Então você veja que essas decisões não tem a ver com você ticar quantas vezes você vem na igreja. Tem a ver com a sua comunhão com Cristo através da igreja. E seria difícil para a gente perguntar para as pessoas quando elas podem, porque talvez para você quarta seja melhor que quinta, ou terça seja melhor, ou sexta seja melhor. É difícil dizer. Talvez para você, se fosse de tarde, seria melhor que de noite, ou talvez de manhã. Para algumas pessoas de manhã seria melhor. Mas como é que nós ficaríamos se fosse segundo a necessidade de cada um? Não teria, ou teria coisa o dia inteiro, né? Quantos pastores nós íamos ter aqui só para poder atender uma, 2 pessoas? Não dá. Então a igreja ela se acerta nesse sentido. Se nós temos comunhão com o corpo de Cristo, não é o corpo de Cristo que vai atrás da gente, é a gente que vai atrás do corpo de Cristo. Estão me entendendo? Porque nós temos comunhão com Cristo através do corpo de Cristo. E quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. Então, se a igreja tem isso, nós que precisamos nos adequar diante desse desafio que nós temos. Porque senão vai acontecer aquela coisa, terça não é tão importante, mas quinta é, então quinta eu vou, terça eu não vou. Não, desde quando deixar de investir na vida do irmão é mais importante que orar? Ou vice-versa? Tem como fazer essa medição? Tem? Não tem. Todas elas são importantes, por isso que a gente tem que fazer todas. Só quando a gente fala isso, a ideia que vem é, mas você vai morar dentro da igreja? Mas o que é essa igreja então? O que é essa igreja? Agora veja bem, aqui eu sei que cada um tem os seus desafios, enfim, nem estou entrando nesses pormenores. Mas vocês entendem por que nós temos que participar das atividades da igreja? Porque isso é ser igreja. É ser igreja. Ser igreja é fazer as coisas que a igreja faz. A igreja ora, eu oro. A igreja investe, eu invisto. A igreja adora, eu adoro. A igreja estuda a Bíblia, eu estudo. Entende? É o que a igreja é o que a igreja faz.
E isso é participar da vida da igreja. Talvez você estivesse em uma outra igreja, se unisse em outras atividades em outros dias. E tem igreja que tem tanta atividade, que eu acho que aí é até ativismo, né? É tanta atividade que nem dá para estar em todas. Bom, aí nesse caso, paciência, né? Criaram uma agenda tão impraticável, que aí eu acho que é um pouco a falta de bom senso, né? Tão impraticável que aí não dá para você estar em tudo, porque as pessoas têm que trabalhar e têm a vida delas. Foca então. Mas no caso da nossa igreja, nós não temos tantas atividades. E mais, inclusive nós diminuímos atividades. Foi ou não foi? Diminuiu, para que você também tivesse tempo com a sua família. Nós tínhamos atividade na sexta-feira, diminuímos para que você tivesse tempo com a sua família, com irmãos, para que você pudesse chamar irmãos para perto de você, participar da sua vida, né? Para que você pudesse marcar um dia para a gente ir lá e bater um papo, conversar, orar contigo, para ter esse tempo. Mas parece que mesmo diminuindo, nunca sobra tempo. Mas então quando é que nós vamos ser igreja? Porque ser igreja não é só estar aqui no domingo à noite. E para que nós possamos estar sentados em Cristo, agora fechando parênteses, porque dá para entender o que eu estou querendo dizer, nós precisamos participar da comunhão com Cristo através do corpo de Cristo. Nós vivemos um tempo tão individualizado da fé, em que cada um tem a sua fé em Deus do seu jeito, que as pessoas estão perdendo de vista o papel da igreja na vida delas. A igreja é fundamental para o seu relacionamento com Cristo. Com todo carinho, não dá para você ter um relacionamento com Jesus sem um relacionamento com a igreja. Não dá, não importa o que te disseram, o que você pense. Biblicamente, não dá. E é por isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção a isso. Nós fazemos parte de um plano maior. E por último, irmãos, para avançar, é a questão de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, para que elas também conheçam o mistério da vontade de Deus e possam ter parte na dispensação da plenitude dos tempos em Cristo. Ou seja, para que elas façam parte desse plano. Nós queremos que outras pessoas também façam parte do povo de Deus, que desfruta dessas coisas. Ok? Cada uma dessas coisas é importante, segundo essa verdade que nós vimos. Pode passar? O plano de Deus para a história da humanidade é reunir todas as coisas em Cristo. E podemos confiar que Ele está trabalhando em tudo para cumprir esse propósito divino. Às vezes a gente vive como se tudo que existisse é a nossa vida, são as coisas que acontecem com a gente. E a gente não para lembrar que antes da gente nascer o mundo já existia. E depois que a gente for embora, ele vai continuar existindo. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. É muito maior do que ele, que por sinal é bem pequenininho, tá bom? Então a vida, o mundo, todas as coisas são maiores do que nós. Se você não se adequar ao plano de Deus, você vai ficar para trás e o plano de Deus vai continuar. Ele não vai mudar por sua causa. E quem realmente é eleito, tem a sua centralidade da eleição em Cristo, conforme nós vimos no domingo passado, eleitos em Cristo, ouve o chamado de Cristo e faz parte desse plano. Não fica para trás. Não fica para trás, né? O eleito não perde o trem, vamos falar assim. O trem passa e ele está junto ali. Ele não fica para trás. Isso é importante. Você não pode ficar existindo na igreja. Você tem que ser igreja. E a igreja não é só você. A igreja é todo o povo de Deus, ao qual você, como eleito, faz parte. Você faz parte de algo muito maior do que você. E todas as coisas vão convergir em Cristo. No caso, a quarta verdade que eu quero trazer aqui para você, meu irmão e minha irmã, é o Espírito Selador, que aqui é a ideia da preservação. Ok? A promessa da herança eterna. A promessa da herança eterna. E o resumo desses versos aí, 11 a 14, está aí. Vamos ler o 11 a 14? Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então é o que nós estamos vendo. Ele nos predestinou, aqueles que creem em Cristo, para que nós fôssemos o quê? Herança dele, fôssemos algo particular dele. Você é de Deus. Você não é seu, você é de Deus.
Você é uma herança dele. Para que através do Espírito Santo nós tivéssemos a garantia da redenção e de que somos propriedade dele. Quem tem o Espírito Santo tem o selo de que é propriedade do Senhor. É o selo de propriedade. É o selo de que você não é mais do mundo. Ele nos comprou pelo preço do seu Filho para sermos dele. Então, de fato, aqui a gente percebe a ilusão, né? Hoje em dia, de que as pessoas são delas mesmas. Não são, não. Ninguém é de si mesmo. Sabia? Ou nós somos do mundo, ou nós somos de Deus. Ninguém é seu, de si mesmo. Ou nós somos do mundo, ou nós somos de Deus. Aqueles que ele redimiu são dele. São propriedade dele. São herança dele. E é ele quem cuida. É ele quem guarda. É ele que preserva. É ele que toma os cuidados para que nada daquilo se perca, seja destruído, seja prejudicado. Olha que palavra maravilhosa que nos traz esperança. Por mais que o nosso coração seja rebelde e fica se batendo, não querendo ser de Deus, quem tem o Espírito de Deus e é selado com esse selo de garantia é de Deus, e Deus preserva. Então nós não somos preservados por nós mesmos ou pelo nosso próprio esforço, apesar de que é importante caminhar em santidade. Então não estou dizendo que não é para fazer isso, mas quem de fato tem o Espírito Santo de Deus é propriedade de Deus. É Deus quem guarda, é Deus quem garante, é Deus quem preserva. Isso traz esperança ao nosso coração. E isso traz louvor e adoração ao nosso coração. Então, de novo, o que esse texto traz para a gente, irmãos? A necessidade de sermos gratos. Sermos gratos porque nós somos de Cristo. Sermos gratos porque Ele nos predestinou com esse propósito de sermos propriedade de Deus, de sermos herança de Deus. Isso é um privilégio. Eu e você somos de Deus, não por nós, mas por Ele. Ele nos comprou. Quando nós cremos, é Ele nos chamando para sermos de fato propriedade dEle. Isso tem que produzir gratidão, alegria no nosso coração. Propriedade dEle. O reconhecimento de que nós fomos criados para adoração. É para isso que nós fomos criados. Fomos criados para sermos dele e adorarmos a Ele. O povo de Deus fará isso pela eternidade. Servirá a Deus em adoração. Louvará o Senhor, não só com palavras, mas com ações. Por isso que nós temos que começar a viver essa realidade hoje, porque essa vai ser a nossa realidade pela eternidade. Nós vamos passar a eternidade servindo ao Senhor, adorando a Deus. Sabia? Essa vai ser a nossa realidade. Isso deve produzir no nosso coração reconhecimento, gratidão e encorajamento para fazer o que temos que fazer, para ouvir a palavra de Deus, crer em Cristo, e também encorajamento para enfrentar os desafios, porque nós fomos selados pelo Espírito, nós temos a garantia do próprio Espírito Santo de Deus. Então esse trecho aqui é um trecho que fala a respeito da garantia da salvação, e esse e muitos outros são textos da Bíblia que nos ensinam que crente não perde salvação, porque é o próprio Espírito Santo de Deus quem garante ela. Agora, o que eu não posso realmente garantir é se você é salvo mesmo, se você realmente se converteu, se você realmente entregou a sua vida a Cristo, se você realmente nasceu de novo, se você realmente tem o Espírito Santo de Deus. Isso eu não tenho como, porque eu não sou o Espírito Santo. Mas quem é, Deus preserva. É selado com o Espírito Santo, é propriedade de Deus. E se tem alguém, uma pessoa que é ciumento das suas próprias coisas, é Deus. Deus não permite que o inimigo tome o que é dele, nem que ele tenha que tomar medidas drásticas. Cuidado. Deus mesmo diz em muitos textos do Antigo Testamento que Ele é um Deus zeloso. A palavra zeloso ali tem a conotação de ciúme. Ele não permite que quem não é dono, no caso ele, leve o que é dele. Ele não permite. Ele não permite. Se aquilo é dele, no caso aquela pessoa é dele, deve existir para a glória e serviço dele, não está fazendo isso, e o inimigo quer tomar aquilo para o serviço contrário do mundo, Deus toma medidas drásticas para que isso não ocorra, porque Ele é zeloso. Ele é extremamente zeloso com o que é dele. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, é dele. E eu não vou dizer querendo ou não,
porque de fato quem tem o Espírito Santo de Deus vai acabar querendo, mais cedo ou mais tarde. Mas tem momentos em que o nosso coração é rebelde. Ele trará ao coração a submissão a Ele, porque você é dele, você tem o Espírito Santo de Deus. Pode acreditar, isso vai acontecer. Nós temos que ter essa compreensão de que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança em Cristo. Você tem o Espírito Santo, você é de Deus, você é propriedade de Deus, você é dele, você está garantido. E isso nos traz, sabe o que, meus irmãos? Responsabilidade no nosso viver. Temos que ser responsáveis com a maneira como nós vivemos, porque nós fomos salvos por Deus para essa finalidade. Temos de ter responsabilidade de viver em conformidade com o propósito de Deus. E aqui que é o ponto: cada pessoa muitas das vezes quer viver conforme os seus próprios planos. Os seus planos são paia comparado aos planos de Deus, porque Deus tem para a sua criação muito maior do que eu e você planejamos para a nossa vida. Ele vai fazer com que o plano dele prevaleça, sempre, sempre. Ninguém consegue vencer a queda de braço com Deus, não dá. Muita gente já tentou, mas ninguém consegue. No final, a vontade dele é soberana, é o que ele determina que acontecerá. Pode passar mais um? Aqui eu nem grifei, porque praticamente a proposição inteirinha é o que o texto diz, né? Olhando para Cristo. Em Cristo, Deus nos escolheu para sermos sua herança e nos deu o Espírito Santo como garantia da nossa salvação e da redenção de toda a sua criação, para o louvor da sua glória. Tudo isso convergindo em Cristo, gente. Olha isso. Olha que coisa fantástica. Ele nos escolheu para ser sua herança. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos redimiu e vai redimir toda a criação, e tudo isso para a glória do seu nome. Eu e você fazemos parte disso. Então, vir na igreja não é resolver os seus problemas. Pode ser que Deus te ajude a resolver os seus problemas. Eu não estou dizendo que não faça isso, Ele pode fazer. É que isso é muito pequeno para o plano de Deus. É muito comezinho, é uma coisa muito pequena. Entendeu? O plano de Deus é muito mais amplo, muito maior, muito mais profundo, muito mais extenso. Envolve muitas outras questões do que simplesmente resolver os meus problemas particulares. Inclusive, é possível que os seus problemas façam parte do trabalhar de Deus na sua vida, para que você se alinhe ao propósito de Deus. Igrejas que ficam focando nessa ideia de que Deus está aqui para resolver o problema, elas estão perdendo o propósito maior da Bíblia, que nós vemos que é fazer, na plenitude dos tempos, com que todas as coisas venham a convergir em Cristo Jesus. Esse é o foco. Então, relembrando todo o trecho que nós vimos e voltando aí para a grande ideia, pode passar mais um. Vimos aí do verso 3 até o verso 14. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo sela. E esses três trabalham a fim de que o seu povo venha a glorificá-lo. E aí nós entendemos a grande ideia de toda essa grande oração que vai do 3 ao 14. A obra trinitária da salvação, pela eleição do Pai, redenção do Filho e selo do Espírito Santo, nos conduz à adoração. Quando nós entendemos esse plano de Deus, entendemos o plano de salvação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Deus triuno, trabalhando a fim de redimir um povo, desde a eleição até a preservação e por fim a glorificação desse povo, junto com toda a restauração da criação. Nós só podemos adorar a Deus. É um plano tremendo e eu e você fazemos parte dele. Isso não produz alegria no seu coração? Gratidão, ver todo esse plano maravilhoso que está desenvolvido em toda a Bíblia, de Gênesis 1 até o último capítulo de Apocalipse. Não é uma coisa tremenda? Faz meu coração vibrar, se alegrar e desejar adorar ao nosso Deus.